Muitos desfalques para encarar o América de Cali nesta semana pela Sul-Americana, incluindo Memphis Depay. E tem novidades na lista de relacionados, a gente vai falar de tudo isso de uma semana que promete ser decisiva. Bora se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se, é o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Bom, rapaziada, Memphis Depay está fora do jogo importantíssimo, hein? Contra o América de Cali, na Colômbia, nesta terça-feira, 9h30 da noite, pela segunda rodada da fase de grupos da Sula, né? Depois de perder na estreia em casa contra o Huracan, o Corinthians vai até a Colômbia e precisa vencer. Não dá nem para falar de outro resultado, uma não vitória, não vou nem dizer uma derrota, não vou dizer que praticamente elimina o Corinthians da fase de grupos, mas deixa o Timão numa situação bem complicada, porque o próprio América de Cali já venceu o primeiro jogo contra o Racing do Uruguai, fora de casa, tá? Vai jogar pela primeira vez sob seus domínios e se vencer mais uma vez, desta vez o Corinthians, vai a 6 pontos e aí o Corinthians fica com 0 para tirar nos últimos 4 jogos, né? Lembrando que apenas o primeiro vai direto para as oitavas. Aí, o Corinthians vai ter que fazer uma epopeia para daqui a pouco chegar em segundo, pegar um eliminado da Libertadores, disputar um playoff para quem sabe chegar nas oitavas. Aí a situação fica realmente muito complicada. Por isso que não dá para pensar em outra coisa. Só como é que você faz isso já tendo um derby para disputar no final de semana? E aí, estamos falando aqui, né? Eu tô batendo nessa tecla de um Corinthians protagonista no Brasileirão. O que é um Corinthians protagonista no Brasileirão? Não sei se o Corinthians vai ser campeão, não sei se vai ser líder, não sei se vai se manter no topo o tempo inteiro, mas a minha ideia para o Corinthians é disputar, é competir, é estar ali no bolo. Pode ser que seja líder em algum momento, pode ser que caia para terceiro, quarto, quinto, daqui a pouco volte para segundo, não sei. Eu imagino o Corinthians nas primeiras posições se focar, se der uma atenção ao Campeonato Brasileiro, que é sempre muito difícil, a gente sabe disso, até pelas outras situações, Copas e tudo mais. Então, o Corinthians conseguiu um empate na estreia com reservas, conseguiu vencer o Vasco da Gama no seu primeiro jogo em casa e vencendo muito bem, e agora tem o Palmeiras para encarar. O Corinthians só não é líder do Campeonato Brasileiro por conta do cartão vermelho que o árbitro Anderson Daronco aplicou a Ramon Dias. É isso mesmo. Porque o Internacional, que tem os mesmos 4 pontos, os mesmos gols marcados, os mesmos gols sofridos, o mesmo saldo de gols, tudo igual, a mesmíssima campanha, só é o líder porque o Corinthians tem um cartão vermelho a mais, que é o último critério depois de todos esses que eu citei para você. O Inter não tem um cartão vermelho, o Corinthians tem. Por isso que o Corinthians é o segundo colocado hoje. Claro que o campeonato está começando, a gente está falando de um critério aí, porque está todo mundo embolado, tem muitas equipes com 4 pontos, mas Inter e Corinthians têm a mesmíssima campanha. O Inter está à frente justamente por conta dessa expulsão do Ramon Dias. Então, claro que o jogo contra o Palmeiras já seria importante por se tratar de um derby. O Palmeiras está mordido, os últimos clássicos, né? O Palmeiras teve dificuldades, teve o jogo do segundo turno lá no ano passado da cabeça de porco, em que o Corinthians começa a sair da zona do rebaixamento, né? Vencendo por 2-0. Tem as finais do Paulista, em que o Corinthians vence no Allianz Parque o primeiro jogo, no segundo jogo conquista o título daquela maneira, confusão, provocação, aquela coisa toda, não pode mais subir na bola, né? E aí, por conta de tudo isso também, a gente está vendo algumas preservações. São muitos desfalques para esse jogo contra o América de Cali. Falei do Memphis porque o Memphis tomou uma pisada, aliás, seu Daronco, Daronco, tomou uma pisada no tornozelo direito, né? Ele postou foto, tá inchado pra caramba. E aí a comissão técnica, né, o departamento físico do Corinthians, decidiram preservar o Memphis. É derby, é jogo importante e ele tá realmente com dores, sofreu um grande trauma, então fica treinando, né, em São Paulo, tudo mais, não viaja, que vai ser melhor para ele. O Igor Coronado voltou a ser titular, né, ocupou a vaga de titular no jogo contra o Vasco, tem um probleminha no ombro esquerdo e por isso ele também foi preservado. Porque o Ramon sabe que vai precisar desses 2 jogadores no clássico contra o Palmeiras. Só que precisaria também contra o América de Cali. Mas se eles não estão 100%, não há nada o que contestar aqui, né? O grande problema é que esses 2, eles se somam a outros muitos desfalques que o Corinthians está tendo nesse momento. Alguns já conhecidos e outros de última hora. Esses 2, por exemplo, né, que o Corinthians talvez não esperasse. Agora, Hugo Souza, todo mundo sabe, né? Uma lesão muscular na coxa direita,
então tem que esperar ele retornar. Daqui 1-2 semanas, provavelmente o Hugo deve estar de volta. O Gustavo Henrique tem um incômodo na coxa direita. É o zagueiro que vinha sendo titular, já não fora nesse jogo contra o Vasco e segue de fora. Talvez ele retorne no clássico contra o Palmeiras ou o André Ramalho vai ficando, né? Já que aos pouquinhos ele também vai reconquistando a sua posição de titular. É um cara líder, é um cara, tecnicamente, a gente sabe a capacidade dele. Aqui contra o Vasco ele não foi lá tão exigido assim. Ele oscilou muito, né? Mas o segundo semestre do André Ramalho ano passado foi muito bom. Se ele voltar a ter perto daquele nível, ele é titular absoluto. Vamos aguardar. O Angileri ainda segue com uma lesão muscular na coxa esquerda e eu falei pra vocês que em algum momento ele iria estourar, porque não tem como. Ele ficou 9 meses sem jogar, chegou no Corinthians, jogou toda a reta final do Paulista, foi muito bem, mas uma hora ele ia sentir, e sentiu. Então tá sendo retirado de combate nesse momento, né? E é um baita desfalque. Embora o Biduzinho tenha feito um jogo muito bom diante do Vasco, né? Tenha dado assistência, teve até gol que foi anulado, enfim. O Bidu fez um jogo interessante, especialmente no aspecto ofensivo, né? Que é onde ele vai melhor. E o Rodrigo Garro, né, gente? Que vocês sabem, tem aquela tendinopatia patelar no joelho direito, tá tratando e vai demorar ainda um tempinho para retornar. Então, você tem aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 desfalques, cara, e assim, todos titulares, tá? É que o Garro e o Coronado meio que se intercalam, né? E o Gustavo Henrique hoje perdeu a posição, teoricamente, pro André Ramalho, mas, cara, são potenciais titulares, dá pra gente colocar assim. Não tem como não impactar, né? O Corinthians vai ter que montar um outro sistema, porque quando não tá o Garro, jogava o Memphis recuado pra jogar o Romero. Ou o Coronado, né, que voltou de lesão pra que o Memphis jogue no ataque. Agora ele não tem ninguém. Ele não tem o Garro, ele não tem o Coronado, ele não tem o Memphis. O que ele vai fazer ali? Provavelmente Thales Magno. Provavelmente jogando por dentro para jogar o Romero e o Yuri lá na frente. O Rian, que teve um probleminha no adutor do quadril esquerdo, que loucura, hein? Ele tá de volta, tá relacionado juntamente com outras novidades. Foram 26 jogadores relacionados para essa viagem à Colômbia, entre eles o meia Dieguinho do Sub-20 e o Guinegão, que também já integrou a relação dos profissionais em algum momento, né? Os dois, inclusive, estão de fora do clássico contra o São Paulo pelo Brasileirão Sub-20, que será disputado nessa segunda-feira, porque já viajaram para a Colômbia. O Corinthians já está em solo colombiano para poder disputar essa partida de terça-feira contra o América de Cali. Jogo decisivo, acaba se tornando um jogo decisivo pelas pretensões à Sul-Americana, mas vejam só, um derby no final de semana e a possibilidade de manutenção da confiança e de um Corinthians protagonista no Campeonato Brasileiro. Vai todo mundo chegar. O Palmeiras, o Flamengo, essa galera toda vai chegar. Então, você precisa entender de que maneira o Corinthians pode disputar todas essas competições. Que loucura, hein, rapaziada? Corinthians negocia com o Gabriel Paulista, até porque é um jogador com passagens por Arsenal, Atlético de Madrid, Villarreal, jogador bastante experiente, bastante rodado, tem 34 anos de idade, é verdade, só que é um jogador que joga muita bola, é titular lá e vem para ser titular, caso ele seja contratado, tá, fiel? Até porque o Corinthians tem que se reforçar. O Corinthians não caia na soberba de achar que não tem que contratar ninguém no meio do ano. Se o time chegar bem até lá, o Corinthians classificou nas Copas, o Corinthians está bem colocado no Brasileiro, ou o Corinthians é líder, não caia na soberba de chegar na abertura da janela e não contratar ninguém igual o Corinthians fez em janeiro. O Corinthians ganhou 9 partidas seguidas do Brasileirão ano passado, achou que não tinha que contratar ninguém e passou um sufoco, porque a nossa zaga é a mais vazada, o nosso lateral, a gente achou o Fabrício Angeleri lá por uma sorte, porque o Matheus Bidu não é apto. O Mateuzinho conseguiu dar uma evolução aí nos últimos jogos, beleza, mas o Léo Maná também não é um lateral apto para o Corinthians. O Gustavo Henrique e o Félix Torres estão jogando bem como titulares, só que ainda exige aquele ponto de interrogação que nos deixa aí com uma dúvida, porque é uma zaga bastante vazada também, tomou 2 gols contra o Huracan dentro de casa. Então, fiel, temos aí que contratar. E não caia na soberba que acha que não precisa contratar, porque aí depois pode acontecer de novo. Aí para o mercado abrir de novo vai ser só em janeiro. Então, meio do ano, o Corinthians tem que contratar e por isso que ele já negocia com o Gabriel Paulista. Essa informação eu trouxe para vocês ontem, estou atualizando para vocês nesse dia de hoje, já esclarecendo. O cara que mais descarta jogador nesse canal é eu. Quando tem negociação, vocês podem confiar
que é verdade. Inclusive, eu dispensei o Luciano Acosta. Muitas pessoas dizendo por aí que o Corinthians poderia contratar o Luciano Acosta, e eu desmenti essa informação. Ela é pura fake news. O Corinthians não negocia com o Luciano Acosta. Ele saiu do Cincinnati e foi para o Dallas dos Estados Unidos. Ele está há 2 meses lá. Quando o mercado abrir, vai inteirar 4 meses de clube. Não há possível, aí vamos dizer assim, jeito do Corinthians contratar o jogador. Não é possível nesse momento. Pode ser no final do ano ou metade do ano que vem, tá? Então comentem, porque eu quero saber sua opinião referente a isso. Já o IR Mina, fiel, jogador que pertence ao Cagliari e tem contrato vencendo agora no meio do ano, é um jogador também que interessa o Corinthians, apesar da sua idade avançada. É um jogador que faz um campeonato bom, é um jogador que mantém a sua estabilidade, não é um jogador que joga todos os jogos lá. Existe uma divergência, existe também uma possível treta lá entre IR Mina e o treinador, tá? Já teve fatos lá que aconteceram de discussões entre Mina e o treinador do Cagliari. É um dos motivos que o zagueiro não vai permanecer, e o zagueiro já demonstrou interesse em jogar no Corinthians. Por que eu digo isso? Porque o zagueiro negociou com o Corinthians. Muitas pessoas não sabem, mas o Corinthians quase contratou o Mina, tá, fiel? Na abertura da janela lá em janeiro. O Corinthians quase contratou o jogador, não conseguiu chegar a um acordo financeiro com o Cagliari por pouca coisa, tá? O interesse do Corinthians mantém, agora, porém, muito mais fácil, porque agora ele vai ficar livre no mercado, tá, fiel? No meio do ano, IR Mina desvincula seu contrato e fica livre. O treinador não quer o IR Mina lá, então ele vai ficar livre, e o Cagliari já demonstrou que não vai renovar com o jogador, a opção do técnico deles lá, então ele vai ficar livre. Existem clubes do Brasil que quer o jogador? Sim. Quais clubes corintianeiros são esses que quer o jogador aqui? Bahia, Vasco da Gama e, se eu não me engano, o Grêmio, tá, fiel? Que querem aí a contratação do IR Mina e o Corinthians. Dentre esses times, o Corinthians é o maior deles. Aliás, no Brasil, o Corinthians é o maior de todos. Então, há possibilidade muito grande do IR Mina dar uma preferência para o Corinthians, já que o Corinthians quase contratou o jogador uma vez, chegou a combinar acordo salarial, tempo de contrato e tudo, tá, fiel? Faltou só o fechamento do contrato, que não conseguiu aí, porque ele tinha direitos federativos ligados ao Cagliari. Agora, o jogador livre no mercado, isso pode acontecer muito mais fácil, já que uma vez o Corinthians já tinha tudo acertado, base salarial e tempo de contrato com o atleta, tá? É outra situação do Gabriel Paulista. Eu não estou dizendo para vocês aqui que o Corinthians vai fechar. Não estou dizendo que o Corinthians vai contratar. Estou dizendo que há interesse do Corinthians no jogador para o meio do ano. E há início de negociação com o Gabriel Paulista já, entre Corinthians e Gabriel Paulista. Fala, corintiana da gente, filha do canal. Bora continuar essas informações do Corinthians. Vou passar alguns dados do Memphis aí para vocês. Um desfalque importante, né? E a gente vai ver o porquê que é tão importante assim esse desfalque do Corinthians para esse jogo, pelos números que ele tem. Eu vou mostrar para vocês já já. Eu acho que dessa sequência do Corinthians, o Corinthians realmente tem muita chance. A gente viu um Corinthians muito estável durante o Campeonato Paulista inteiro na pontuação, conseguindo pontuar muito dentro de casa. E no Brasileiro deve seguir mais ou menos por essa linha. Se o Corinthians fizer jogos interessantes fora de casa, conseguir pontos que são cruciais no Campeonato Brasileiro fora de casa, empate contra grandes rivais, exemplo, Flamengo, Internacional, fora de casa, e tendo as vitórias que deve vir bastante vitória nesse campeonato, porque o clima da arena está muito propício para isso. O Corinthians tem muita chance de largar na frente aí no Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que tem um Super Mundial no meio do ano. Algumas das principais equipes postulantes a títulos também vão estar muito ligadas nesse Mundial do meio do ano, onde o Corinthians pode fazer uma vantagem aí interessante nesse Campeonato Brasileiro, que seria muito legal a gente ver o Corinthians de novo campeão brasileiro depois de 2017. E do jogo de hoje, até por causa disso do Campeonato Brasileiro, do jogo de amanhã, eu falava para vocês aqui que muito provavelmente a sequência devia ser essa mesmo.
Corinthians poupando os jogadores nesse jogo da Sul-Americana. Não que o Corinthians não queira dar atenção para a Sul-Americana, é porque vai ficar difícil de dar atenção para a Sul-Americana por causa de tantas datas. Esse mês aqui tem muitos jogos, tem mais 7 ou 8 jogos ainda durante esse mês. Então é muita coisa para o Corinthians ainda esse mês jogar. Não dá para os jogadores titulares jogarem todos os jogos. Vai ter que ter esse equilíbrio, vai ter que ter essa questão de saber qual que é o jogo que coloca os caras e qual não. E eu acho que já estava mais ou menos decidido, né? Tem o rival no final de semana, é um jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, já seria importante. E o Corinthians querendo fazer pontuação no Campeonato Brasileiro nessa largada, que esses 10 primeiros jogos, 15 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro são cruciais para decidir qual que vai ser a parte da tabela que você vai brigar, e o Corinthians parece que está bem intencionado nesse sentido de pontuar bem e conseguir fazer uma boa largada de Campeonato Brasileiro. O foco era contra o rival no final de semana, então era realmente guardar esses jogadores aí contra o jogo da Sul-Americana para poder jogar o jogo de final de semana, que é extremamente importante. Eu já mais ou menos tinha essa noção, mas aí aconteceu a questão do Memphis. Vocês viram aí como é que tá o rapaz, o pé dele depois do pisão que ele tomou, né? Então, complicado. A arbitragem a gente já discutiu aqui, acho que nem tem muito mais o que falar. Galera, fato é que o Memphis não joga, e o holandês ele já disputou 18 partidas esse ano. E apesar de balançar a redes apenas 3 vezes, o Memphis é líder em assistências entre os jogadores da Série A, em 2025, com 8 passes para gol. Os dados são aí do SofaScore. Além disso, o jogador também lidera no quesito grandes chances criadas com 9. Ele também possui 32 passes decisivos. É bastante passe, galera. Em média, 122 minutos para participar de um gol. Então, assim, um desfalque muito importante para o Corinthians. Uma projeção maior desde a sua estreia no Timão, em setembro de 2024, o Memphis, jogador com mais assistências, 12, e mais chances claras criadas, 13. O holandês, aliás, é o segundo em participações e finalizações no gol, atrás apenas do seu companheiro de ataque, Yuri Alberto. Baita dupla de ataque que o Corinthians formou, Yuri Alberto e Memphis Depay, tá dando muito certo. Então, assim, tem chance de conquistar bastante coisa esse ano. Esse ataque corintiano, o time corintiano tá muito interessante. Apesar de ter contribuído para o time, Memphis Depay será desfalque do Corinthians para o confronto contra o América de Cali pela Copa Sul-Americana. Ele levou um pisão de Lucas Piton. Foi o Piton ainda? Caramba, cara. Ainda no primeiro tempo contra o Vasco, acabou sofrendo um trauma no tornozelo direito. A partida está marcada para esta terça-feira, às 9h30, no Estádio Olímpico Pascoal Guerreiro, em Cali. Então o Corinthians tem jogo amanhã, 9h30, Sul-Americana. Jogo importante, eu acho que os jogadores que vão entrar vão fazer o máximo possível para sair de lá com um resultado interessante. Dá para ganhar desse Cali aí, mesmo com um time alternativo. É só ir para jogar um jogo de Sul-Americana, lembrar que o árbitro apita diferente, lembrar que o jogo corre mais, que tem que ter mais catimba, que tem que ter mais dedicação, que tem que chegar mais firme nas jogadas, que mesmo o time dito reserva do Corinthians, aí meio mesclado, que vai jogar esse jogo, tem grandes chances de sair com uma vitória lá de Cali. Eu acredito nisso. Eu acho que os jogadores também vão se doar nesse sentido. Beleza, galera? Essas informações aí da segunda-feira. Amanhã a gente tá de volta com muita informação. Amanhã é dia de jogo, tem informação de manhã e tem pós-jogo de noite também aqui no canal. Então já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E valeu, até a próxima. E vai, Corinthians!